Bom, pessoal, estava o Cabral hoje à tarde estudando algumas coisinhas e tal, quando de repente um amigo me posta um comentário num vídeo. Falou: Cabral, você precisa ver o último vídeo, você vai tomar Isordil e tal. Eu falei assim: eu não quero nem ver, mas... Bom, resultado, fui ver o tal vídeo, né? Primeira pessoa resolve comparar maçã com manga para chegar a uma conclusão, como se nós estivéssemos falando da mesma categoria de frutas. Não estamos. Depois a pessoa recomenda você descartar ou não usar tal ou qual artefato porque seria ineficiente. E diz que usar pedras com grit alto, ou seja, partícula pequena, porque é inversamente proporcional. Quanto maior o número da pedra, menor o tamanho da partícula. Segundo a pessoa, especialista em afiação, usar pedras cada vez mais finas para obter fios melhores é mito. Gente, primeiro deixa eu esclarecer para os amigos só esse detalhe. Eu vou fazer uma comparação que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, uma metáfora de por que pedras com um grit, uma partícula mais fina, dá um fio melhor. Vocês imaginem um arado de aiveca. O que é aiveca? É uma lâmina curva, não aqueles arados de disco, mas um que tem uma lâmina curva, quase como um gancho, tá? Se esse arado de aiveca é fino, entre aspas, é mais delicado, é menos grosseiro, é menor, ou seja, as aivecas são só a ponta dos meus dedos, no ele passar no solo, ele remove torrões menores, ou seja, esse solo está mais regular. Porém, se as aivecas são maiores, tá, e elas entram mais no solo, elas vão revolver torrões maiores. Esse solo fica mais irregular. Esse é o princípio pelo qual é dito que pedras com partículas menores, logo, riscam menos profundamente o aço, principalmente quando está chegando lá na borda extrema. E outro detalhe, quando essa partícula, que é mais dura do que o aço, entra na matriz e vem riscando, ao chegar na borda extrema do fio, que é muito fino, ela por vezes não só sai do aço, né, sai riscando o aço, mas como também arranca um pedacinho dessa porçãozinha final do ápice do fio, tá? Por isso esse fio, quando a partícula é maior, ele fica mais grosseiro, fica mais espesso na borda extrema. E eu já citei isso, inclusive no vídeo passado, que um fio, por exemplo, feito a 20 graus, com uma pedra mais grosseira, ele tende a ter aí de 0,7 a 1 micron. Se você refina a partícula, ou seja, aumenta o grit da pedra, o número dela, ou seja, com uma partícula menor, ela arranca menos na porção final, suaviza mais o risco, logo você consegue uma borda extrema um pouco mais estreita, ou seja, menos espessa. E isso não é mito, isso é fato, gente, tá? Então, é só o primeiro detalhe. O segundo é quando a pessoa diz que o strop é mais eficiente que a pedra 3000 para retocar o fio.
tá? E eu vou tomar cuidado de falar retocar e não reafiar. Usou uma faca, eu não tenho faca nova, até tenho, mas não ia abrir uma faca só para isso. Estou usando uma faca aqui, que óbvio não tem o fio de fábrica, como vocês podem ver, eu já dei um fio nela, mas fiz questão de dar um fio mais para meia boca, não o fio que ela poderia ter, tá? Cortando papel fino, ela está assim, ó. E eu fiz questão de deixar a porção do meio para a ponta um pouco pior. A faca aqui está até correndo um pouco. Ó. Aqui na pontinha, ó. Tá? Porque, segundo ele, as facas usadas estavam piores na ponta. Pois muito bem. Esse vídeo, gente, eu quero chamar a atenção para os amigos e vejam bem, esse é um pouco diferente do outro. Esse eu não estou dizendo que a maioria da audiência é trouxa. Porém, pela falta de conhecimento, você assistir uma coisa, você nem sempre enxerga o que você está vendo no vídeo, tá? No vídeo está sendo feita uma trapaça grosseira, mas grosseira um tanto que chega a ser irritante. Está na cara para qualquer um ver e muitas vezes nem pessoas que são boas em afiação percebem a trapaça. E qual é a trapaça, gente? É muito simples, ou seja, você está sendo propositadamente enganado e sendo feito de trouxa. Ou é essa opção, ou uma opção que eu não sei se é pior, que é o total desconhecimento de quem está fazendo o vídeo. Tá? Pode ser. Eu fico no meio termo, eu acho que é uma questão de desconhecimento e falta de caráter mesmo, porque isso eu chamo trapaça e trapaça grosseira. Podem perceber no vídeo, gente, olhem com atenção, que não tem como ninguém se equivocar. O companheiro dele, que está usando uma pedra, que ele diz que você não precisa, de Grit 3000, a faca na pedra, gente, está bem deitada, tá? Mais ou menos isso aqui. Eu diria que aí em torno de uns 15 graus. Basta repararem no vídeo. Ele está passando a faca na pedra nesse ângulo aqui, tá? Mais ou menos 15 graus, até 15 a 20 graus no máximo, tá? Você pode ver pelo dedo dele, como guia ou qualquer coisa assim. Muito bem. Isso passando na pedra uma faca com fio original de fábrica. A maioria das pessoas que tem experiência com lâminas sabe que os fios de fábrica tendem a ser fios mais robustos, vamos dizer assim, porque o fabricante não quer fio fraturando ou rolando à toa, tá? Para não ter reclamação. E aí, quando o indivíduo, companheiro que está usando o strop, que segundo ele é muito melhor e mais eficaz, eles abrem o cronômetro, você vê nitidamente que ele está passando no strop num ângulo que é pelo menos 35 a 45 graus, gente. É isso aqui, ó, um ângulo de pelo menos 35 a 45 graus. Ou seja, um ângulo absurdamente maior do que o ângulo de fábrica. Logo, o strop não está trabalhando essa área desbastada que aqui está acentuada, mas só está trabalhando a bordinha extrema do fio. E aí, com cerca de 40 segundos, qualquer coisa assim, ele fala, ó, como melhorou, ó, a ponta ainda pode melhorar um pouco, mas já está muito bom, ó. E só para os amigos terem uma ideia, vamos usar
a porção final da faca. Rapando mal e mal, né? Rapando mal e mal. Vamos ver se a ponta está rapando alguma coisa? Nada, né? Certo. Então, já vimos que esse fio meia boca, daqui para trás, rapa mal e mal. Daqui para frente, não rapa nada de cabelo e dá até, acho que se prestar atenção no som, eu vou fazer silêncio. A ponta não vai mesmo, né? Então vocês já viram a trapaça grosseira aí. Enquanto na pedra vai num ângulo de 15 a 20 graus, no strop está indo num ângulo de 35 a 45 graus. Um absurdo, né? E como eu expliquei no último vídeo, o strop, se você errar muito, ele dá uma ligeira arredondada na borda extrema, ainda que ela fique um pouco mais estreita, menos espessa. E é essa a explicação que eu já falei no último vídeo de por que ela às vezes rapa cabelo, mas não corta um tomate maduro. Ela corre um pouco na pele. Pois muito bem. Ele levou 30 ou 40 segundos no strop, enquanto o outro levou 1 minuto e tanto, quase 2, na pedra e não conseguiu bom resultado. Porém, quando ele vai mostrar o resultado dele, você vê nitidamente que a ponta melhorou um pouco, tá? Não tá uma maravilha, mas melhorou um pouco. Aí o que o nosso especialista faz? Bom, gente, a ponta não tá boa ainda, isso na faca do amigo. Aí ele pega o strop com a faca do amigo e com a lâmina quase em pé, gente, botando força absurda, ele dá 2 passadas alternadas, apertando a lâmina numa altura que a lâmina está quase isso aqui, está quase em pé. E aí, a hora que ele vai cortar o papel, você vê nitidamente que o fio da ponta piorou até um pouco. Por quê? O ângulo estava tão alto, a pressão foi tanta que o arredondamento foi maior. O fio que o colega tinha obtido na pedra, que não estava lá essas coisas, piorou. Então, quer dizer, você está sendo enganado falando que o strop é melhor e levou o quê? Vamos colocar por baixo. Ele fala que terminou, mas depois continua. Vamos colocar que ele levou 30 segundos, então, com o strop, para desqualificar a pedra, certo? Pois muito bem. Vocês viram como está esse fio, certo? Ó. Vocês estão vendo como está o fio na ponta. Se é para a gente olhar melhoria em retoque, o que eu tenho aqui? Haste cerâmica. Vamos ver quantos segundos vai levar. Vamos deixar o relógio aqui. 10. Pronto. Levou 6 segundos, gente. 6 segundos, tá? Se você poderia jogar a pedra fora ou não usar mais a pedra 3000, porque ela levou o dobro ou o triplo de tempo, aqui levou 6 segundos, é 5 vezes menos, no mínimo, do que 30 segundos, tá? Sendo que ele leva mais de 30 segundos, que ele passa mais no strop. Vamos ver como é que ficou isso? A parte de trás está a mesma coisa, tá? Agora vamos ver a parte da frente. Vamos ver se o que não rapava cabelo continua não rapando. Oi. Quer dizer, se eu posso julgar uma pedra 3000 fora, ou descartar, ou não usar, porque é ineficiente, entre aspas, e eu devo usar o strop para retocar um fio,
porque ele é muito mais eficiente, levou metade ou um terço do tempo. E isso aqui, então, que levou 1/5 do tempo do strop, para botar um fio realmente rapando o cabelo. E aí? Como é que a gente fica com isso? É o que eu estou falando, gente. Você está sendo enganado, está sendo feito de trouxa e não está sabendo. E, pô, isso aqui é tão eficiente assim? Não, gente. Nem é tão eficiente assim. Eu vou explicar o porquê que esse fio retornou. O fio original que vocês estão vendo aqui, essa área desbastada, ele foi feito a 10 graus numa pedra laranja e depois passado de leve ela toda na borda da pedra laranja, bem de leve, para ficar um fio meia boca, tá? E aí ficou pior a região da ponta, como vocês puderem ver, eu mostrei e tal. Pois muito bem. Foi o suficiente para o fio ficar meia boca, mas mal e mal rapar algum cabelo, tá? E aí o que acontece quando eu usei a haste cerâmica? Vejam só, para ficar mais claro. A haste cerâmica está a 20 graus cada haste. O dobro, que é o mesmo efeito que você consegue quando você vai passar num strop que cede a lâmina de entre 35 e 45 graus, e com força ainda. Ou seja, você está tocando só a borda extrema, que foi o que eu fiz aqui, a trapaça que eu fiz. Botei para tocar só a borda extrema, então com poucas passadas precisou remover muito pouco aço para esse fio ficar mais agudo a ponto de rapar cabelo. Foi uma trapaça, mas para mostrar que como a pessoa, quando não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado ou uma experiência um pouco maior, ela é facilmente enganada quando eu falo que estou fazendo uma coisa, mas nitidamente eu estou mostrando outra. Só que ela não consegue perceber essa outra coisa porque ela não tem conhecimento suficiente para isso. Aí ela não é trouxa, ela está sendo feita de trouxa, ela está sendo enganada, tá? Então, o meu truque foi só esse. O fio original está a 10 graus e quando eu passei na haste cerâmica, tá? Olha lá, ó, ele está a 20. Se eu passasse a 10, seria mais ou menos isso aqui, eu provavelmente precisaria de mais passadas, com a vantagem de não ter fio arredondado, como pode acontecer no strop, e como certamente aconteceu quando ele pegou a faca do amigo e fez assim, ó. Passou com força ali. Aí ele foi no papel. Aí o fio que estava muito bom piorou um pouquinho, tá? É pouca coisa, mas eu percebo. E ele passando no strop a quase 45 graus, só a ponta, e com força, como vocês podem ver no vídeo, fazendo isso aqui, ele piorou o que o amigo dele tinha conseguido na pedra. Ó. Tá, gente? Então, isso é só para mostrar para vocês que quando a pessoa ou não tem conhecimento ou tem má fé, ela consegue ludibriar boa parte da audiência, que não tem um conhecimento mais aprofundado ou uma experiência maior, e acredita no que o especialista está dizendo para ela. Afinal, ele é especialista, não é isso? Por que ele iria mentir? Ele vai mentir porque ele deve ter descoberto que o lucro num strop, ainda que o valor seja mais baixo do strop, deve ser maior do que na pedra. E que o strop, para quem não sabe afiar, pode dar um resultado que parece ser melhor. Mas como vocês veem, não é bem a verdade. Se você não usar bem o strop, o risco de você arredondar a borda extrema é grande. Vai
cortar papel? Lógico que vai. Vai rapar cabelo? Provavelmente. Mas provavelmente também vai correr na pele do tomate maduro. Tá, gente? Então, não existe milagre. Tá? É como um bom truque de mágica. Não há magia ali. Há um truque, que foi o que eu fiz aqui. Eu fiz um truque. Tá? Não tem magia real ali. A audiência ela é levada a crer numa coisa quando na verdade está sendo feita outra coisa. E no caso desse vídeo, está claro para quem entende um pouco de afiação que eles estão comparando manga e maçã para falar que o resultado é discrepante, mas lógico que o resultado tem que ser discrepante. Uma está sendo passada a quase 45 graus e a outra entre 15 e 20. Uma está tendo que desbastar muito mais aço e sem a certeza do companheiro dele estar acertando o ângulo corretamente. O ângulo altíssimo no strop, é lógico que vai acertar a borda extrema, vai arredondá-lo um pouco, mas para cortar papel, vai bem. Para rapar cabelo, às vezes, vai bem. Agora tenta cortar um tomate com pele maduro, pra você ver como é que ele corre. Então, gente, é isso. Eu realmente não sei se é falta de conhecimento ou se é má fé, tá? Eu, sincero e honestamente, eu tô para ficar ou no misto dos dois ou em má fé, tá? Porque não é possível alguém que se diz especialista, que tem que ter lido alguma coisa, aliás, ele até escreveu uma apostila de afiação, vocês imaginem. Não saber disso que está acontecendo, que ele está fazendo. Ele tem que estar fazendo intencionalmente, sabendo o que está fazendo, gente. Porque se não souber, eu já nem sei se é mais grave ou não. Tá? Então, eu acho que eu vou parar de fazer esses vídeos tipo reação, porque é exaustivo e tal, e não vale a pena. Enquanto 100 pessoas virem meu vídeo, 1000 vão ver o dele. Ou seja, quando for para opinião da maioria que vai conversar, a maioria vai dizer que aquilo é verdade, que o strop realmente é muito mais eficiente do que uma pedra 3000 da Shapton. Tá? Só que não vão levar em consideração que ele usou a lâmina entre 35 e 45 graus, que na Shapton ela estava entre 15 e 20 graus, ou seja, você tinha que desbastar muito mais aço, sem a certeza de estar tocando o ápice extremo, enquanto no strop é 100% de certeza que estava tocando o ápice extremo, ainda que ele pudesse estar sendo arredondado. E depois, quando o amigo termina lá com 1 minuto e 40, quase 2, ele fala, a ponta ainda está ruim, que ele passa com força no strop, e agora num ângulo até maior do que os 45 graus, você vê nitidamente no vídeo. A hora que ele vai cortar o papel de novo, você vê que lá na ponta ele parece estar pior do que estava antes. Por quê? O ângulo foi tão alto que o arredondamento foi maior. O amigo ainda fala, agora você está tirando a rebarba, né? Tirando a rebarba, tirando o fio, porque naquela altura, com aquela pressão, num strop, você está arredondando o fio. Então, gente, isso é para os amigos ficarem atentos, que nem sempre o que te dizem que estão fazendo e que você está vendo ali é o que realmente está acontecendo. Às vezes você vê, mas não enxerga a realidade. E aí não é culpa sua, tá? Aí é simplesmente porque você não tem uma experiência maior, um conhecimento um pouco mais profundo. Então você acha que aquilo é a realidade, quando na verdade você está sendo trapaceado e enganado, sendo feito de trouxa, assim, à luz do dia, a olhos vistos, para quem quiser ver. Mas não é para quem quiser ver, é para quem souber ver. Se você sabe o que você está olhando, você sabe que tem uma trapaça ali. Você está vendo a trapaça. Mas para a maioria das pessoas, não, o strop é muito bom e tal. E eu não estou falando contra o strop. Nem estou advogando a pedra 3000, gente. Só estou mostrando que como é possível trapacear na cara dura num vídeo e induzir a audiência a erro, tá?
Eu, por exemplo, não uso pedras mais refinadas. Eu já falei, eu tenho uma King 6000. Eu não uso por quê? Porque eu não gosto de fios mais polidos, menos agressivos. Eu gosto de fios mais agressivos, tá? E uma pedra fina vai dar um fio menos agressivo do que uma pedra mais grosseira. Uma pedra 1000, por exemplo. Tá? E é por isso que a maior parte dos meus fios são acabados na pedra laranja, que é em torno de 400. E depois de recondicionada a superfície, em torno de 500. Tá? Então é só isso, é só para mostrar que nem tudo o que você vê é o que você acha que está enxergando. Às vezes você está sendo enganado, propositalmente ou não, mas você está sendo enganado, porque te falta um pouco de conhecimento, e não é culpa sua, você não precisa ter esse conhecimento, mas você está sendo induzido ao erro ao assistir aquilo, para benefício, muitas das vezes, de quem está fazendo o vídeo. Isso é trapaça. Quer seja porque ele não tem conhecimento, ou tem conhecimento e quer trapacear a si mesmo. Tá ok? Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.